chuva de graça aqui, está chovendo sobre todos nós, e quem mais se entregar vai se molhará. Há uma semente para germinar e muitos frutos a se produzir na terra do coração. Derrama a tua graça, chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar, derrama. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar, derrama. E vai se colocando na presença de Deus neste momento, acalmando o seu coração, abrindo o seu coração para que essa chuva de graça possa vir nos fecundar nessa tarde, que o Espírito Santo venha nos conduzir neste momento de pregação, que será conduzido pela Kelly, né? Kelly vai estar falando para nós. Nós pedimos, Senhor, derrama o teu Espírito Santo sobre nós. Derrama o seu Espírito Santo também sobre a vida da Kelly, que irá trazer para nós nessa tarde aquilo que é o teu ensinamento para nós. Aquilo que nós estamos precisando ouvir, Senhor. Nós cremos nisso. Nós cremos que cada uma dessas pregações, esse retiro, tem sido a voz do Senhor ao nosso coração. Aquilo que nós precisamos. E é o teu Espírito Santo que tem vindo em nosso socorro. Nós abrimos o nosso coração para receber essa chuva de graça, Senhor. E nós queremos ser lavados, queremos ser transformados pelo teu Espírito Santo. Fecunda a nossa vida, Senhor, com o teu Espírito Santo, com essa chuva de graça. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar, derrama. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde a todos os amigos de Jesus. Que alegria, né? Poder estar com vocês nessa tarde, fazendo essa experiência do Espírito Santo. O Senhor, Ele sempre tem um plano para nós. Eu tenho certeza que muitos se perguntavam, né? Como será o Pentecostes desse ano? Nós que sempre estivemos trabalhando, cuidando de encontristas e fazendo tantas coisas num domingo como esse, e num horário como esse, nos anos anteriores, já estávamos tão cansados, né? De tantos afazeres nos nossos retiros. E Deus, que conhece todas as coisas e que nos ama, quis preparar um momento novo para nós. Nesse domingo de Pentecostes, cada um de nós está no seio da família, no aconchego do lar, junto com os filhos, né? E é interessante porque todos sabem da correria que é a minha vida, a vida do Fernando, das crianças, da rotina que nós temos todos os dias. E muitas vezes eu entrei na nossa van no horário de meio-dia para ir para a escola, né? Para ir para a casa de missão. E entrando na van eu dizia: Senhor, que correria! Que cansaço! Por que a vida tem que ser assim, tão corrida? Muitas vezes eu disse isso, né? E nem muitas vezes foi num espírito de oração, muitas vezes foi murmurando mesmo, né? Reclamando do cansaço, reclamando da vida corrida. E aí o Senhor quis providenciar esse tempo. E é interessante o tempo que nós estamos vivendo, né?
Quem tem escutado as formações que o Fernando tem dado, o Fernando tem insistido em dizer para nós que nós estamos vivendo um tempo dentro da história da salvação, da história da igreja, né? Estamos vivendo um tempo. E dentro desse tempo, o Senhor usa das situações para trabalhar a nossa vida. Ele trabalha os nossos corações de acordo com a situação que estamos vivendo, né? E aí, veja que estamos dentro de casa, cuidando dos nossos afazeres, alguns saindo para trabalhar, sim, mas outros trabalhando em casa, trazendo o trabalho para dentro de casa. E eu não sei como tem sido a sua vida, né? Mas a minha continua corrida. Que coisa, né? E às vezes eu falo isso com o Senhor. Senhor, eu te pedi tanto para poder não correr tanto. E eu estou correndo do mesmo jeito. E a minha vida continua agitada do mesmo jeito. E hoje, quando o Fernando dizia, né, citava aquela fala de São João da Cruz, que São João da Cruz vai dizer, o amor não cansa e nem se cansa. E o Fernando completava dizendo, quem está no Espírito Santo não tem fadiga. E aquilo caiu no meu coração naquele momento e eu disse, Senhor, então eu preciso desse Espírito Santo. Eu preciso muito desse Espírito Santo para que eu possa viver uma vida menos fadigada, menos corrida, com o coração mais em Deus. Eu preciso desse Espírito. Porque é isso que muitas vezes nós vivemos. Na verdade, não importa onde nós estamos e o que nós estamos fazendo. O que importa é como está o nosso coração, como nós estamos, como está a nossa alma, o que nós realmente aspiramos, o que nós realmente queremos. E aí, nós queremos, no meio dessa pergunta, agradecer a Deus. Porque o Senhor nos deu uma vida comunitária, o Senhor nos deu um carisma, para que a gente compreenda isso. O que o Senhor quer de cada um de nós. O que Ele espera de mim, o que Ele espera de você, o que Ele espera da nossa família. E como fica mais fácil quando nós temos aqueles que nos inspiram. Então, ontem Leandro disse para nós tão bem, né? Sobre a Sagrada Família, sobre esse coração dócil de São José e de Nossa Senhora, que soube ouvir o Espírito Santo. O Fernando, hoje pela manhã, inflamou o nosso coração, nos lembrando quem é Teresa, da sua ousadia. E agora, o Senhor quer nos presentear com a família Martin. Então, o tema dessa tarde, nós vamos tratar do Espírito Santo e a família Martin. Porque não é possível também dizer apenas Luiz e Zélia, né? Porque a família inteira nos inspira uma vida diferenciada. Uma vida verdadeiramente pautada nessa vivência do Espírito Santo. E esse casal, a vida deles foi assim. Pautada nessa busca incessante da vontade de Deus. Só lembrando um pouco, né, os fatos de quem era Zélia e quem era Luiz. Zélia cresceu numa família onde o pai era militar, por isso uma família de formação rígida, rigorosa, num tempo que se vivia ainda toda aquela tendência ao jansenismo, que Fernando até disse na pregação anterior, né? Onde se vivia uma piedade até exagerada no sentido de pensar, se eu não fizer correto, se eu não buscar a Deus de forma correta, eu vou ser castigado, então eu tenho que viver uma vida como Deus quer para não ser castigado, né? Todo esse pensamento dessa forma, e nessa forma
Zélia foi criada, né? Onde a mãe era muito severa, muito fechada. Zélia vai citar que a infância dela, né? Ela fala uma vez para Isidoro que a infância dela foi triste como a mortalha. Dá para imaginar a tristeza dessa criança, né? No meio de uma família que tinha, além desse rigor, uma ausência de carinho. Como nós sabemos como é importante, principalmente, a presença da mãe, da figura materna, ser carinhosa, ser meiga. E Zélia sentiu isso na sua infância, porque não tinha da mãe. Luiz, também criado numa família rigorosa, o pai também militar, mas, de uma certa forma, Luiz foi criado numa família também que buscava a religião como centro da vida deles, mas ele traz dessa formação familiar um afeto, um carinho, um jeito de ser um pouco diferente de Zélia, né? As lembranças de Luiz se diferem nesse sentido, né? Do afeto que ele recebeu. Para Zélia, isso foi mais marcante. Mas o que a gente pode perceber, que mesmo pensando nos pontos negativos da criação desses dois jovens, eles souberam muito bem buscar aquilo que realmente eles deveriam viver, que é a vida em Deus. Então, desde muito jovens, os dois ansiavam por uma vida diferente. Luiz sonhava com uma vida monástica, desejava viver totalmente consagrado a Deus. Porém, quando ele vai buscar isso para a vida dele, no Mosteiro de São Bernardo, ele é rejeitado porque não sabia latim. Isso para ele, naquele momento, foi uma frustração, né? Porque os planos dele, aquilo que ele esperava viver, foi frustrado porque foi negado no mosteiro. Zélia, que também desejava uma vida diferente, uma vida totalmente em Deus, deseja também, junto com a sua irmã, Luísa, ingressar numa vida de consagrada, uma vida de religiosa. E ela também foi rejeitada. Veja que interessante, né? Ela até ouviu da superiora que ela não tinha vocação para a vida religiosa, que ela deveria buscar o matrimônio. E aí nós começamos então a ver nesse casal o quanto eles viveram segundo o Espírito Santo. Porque nós podemos fazer da nossa vida ter rumos totalmente diferentes. Podemos buscar, de acordo com aquilo que vamos vivendo, uma vida totalmente entregue a Deus, mas também, pelas decepções da vida, podemos fechar ou virar as costas para Deus e dizer: não, Senhor, já que não foi do meu jeito, então eu também não quero. E aí nós podemos ver um casal que realmente buscou o Espírito Santo, porque esse casal, né, ainda separados, né, como jovens, saíram então daquela primeira experiência de não ser o caminho que Deus queria para eles e foram atrás da vontade de Deus. Luiz segue então aprendendo o ofício de relojoeiro, vai estudar em Paris um tempo, né? Fica alguns anos em Paris aprendendo a profissão. Zélia conta nas suas cartas que em determinado momento ela escuta uma voz interior. Que voz interior é essa, né? Veja que não podemos dizer com toda clareza, né, que essa voz interior foi o Espírito Santo, que falou no coração de Zélia: faça o ponto de Alisson. Faça o ponto de Alisson. Que interessante, porque ainda jovem, essa menina desejava escutar a voz de Deus, e isso foi o bastante para que ela, então, definisse a sua profissão. Essa voz interior fez com que ela buscasse para a vida dela esse trabalho como uma forma de renda,
uma família como a dela, que era pobre, que vivia financeiramente apertado, então Zélia passou a sustentar essa casa, né? Sustentar os seus pais, a sua irmã, seu irmão, né? Essa família de 5 pessoas. Grande parte, então, dessa renda era destinada a isso, e Zélia também conseguiu juntar algum dinheiro, né? Que depois vai ser uma ajuda também no futuro, quando ela se casa. Mas veja que ela compreende o querer de Deus através dessa voz interior. Então, veja que a vida no Espírito é essa constante pergunta a Deus o que Ele quer de nós. Esses jovens já buscavam isso desde a sua juventude, desde a fase mais nova da vida deles, né? Nessa época, Luiz tem 22 anos, mais ou menos, né? Zélia, ela é 8 anos mais nova que Luiz, né? Veja, muito nova. Então, eles crescem nessa experiência de Deus já desde muito tempo. E aí, Zélia está à procura, então, do seu amado, né? Porque já que ela não pode ser religiosa, agora o coração dela está esperando que Deus envie a pessoa que Deus escolheu para ela. Então, a gente, lendo história de uma família, a gente escuta o relato que Zélia conhece a mãe de São Luís, né? Conhece a mãe de São Luís e fica sabendo desse jovem introspectivo que agora vivia ali nas minúcias do seu trabalho de relojoeiro. Luiz, né, segundo conta-se as cartas, não estava nem um pouco preocupado em procurar essa esposa, estava vivendo uma vida meio que monástica dentro do seu trabalho e da sua vida de oração, porque ele era um homem de muita oração, de muita contemplação, que gostava de passear nos campos, de pescar, e ao mesmo tempo de ouvir a Deus, né? Luiz vai fazendo, então, a sua pequena fortuna, se podemos dizer assim, adquire, então, um ponto onde ele vai colocar essa relojaria, vai comprar uma pequena casa chamada, né, de pavilhão, que é um local onde ele faz um pequeno mosteiro, né, uma pequena casinha, onde ali ele colocou os seus quadros, suas orações, seus livros, onde ele gostava de entrar e de ficar horas meditando a palavra, ficar horas em silêncio com Deus, e assim era a vida desse jovem, né? Apesar de sua mãe se incomodar com isso e desejar muito que Luiz conseguisse uma pessoa. E até apareceu essa pessoa, mas Luiz não se interessou, né? Mas porque também não era vontade de Deus. Então, em um determinado momento, esse casal se encontra. Eles se encontram na cidade de Alisson, onde os dois moravam, numa ponte que se chamava Ponte de São Leonardo ou Ponte Nova. E esse encontro é um encontro do Espírito Santo. O Espírito Santo promove esse encontro dos dois, né? Seria o nosso encontro de Pentecostes, né? Seria aquele momento onde os dois se encontram e se apaixonam. E foi isso que aconteceu. E mais uma vez a Zélia deixa escrito que esse encontro foi algo que foi confirmado no coração dela, porque no coração dela ela sentiu: esse é o homem que Deus escolheu para mim. Ela sabia, né? Deus pôs no coração dela que Luiz era a pessoa que Deus havia escolhido para ela. Que lindo, né? Que lindo entender que a vontade de Deus está acontecendo. E veja que eles namoram apenas 3 meses e se casam, né? No dia 13, né? 13 de julho. Dia 13 de julho de 1858. Na verdade, no dia 12, às 22 horas, foi o casamento civil. E, à meia-noite, como era costume da época, eles se casaram, então, na igreja de Notre Dame, na cidade de Alisson.
E ali tudo começa, né? Esse casal faz um plano. No primeiro momento, eles fazem um plano de, já que Zélia desejava uma vida religiosa e não pôde viver porque não era vocação. E ele, o Luiz, não podia viver uma vida monástica, porque foi impedido por falta do conhecimento da língua latim. Então, agora, Luiz faz um combinado, né? Dizemos assim, com Zélia, dos dois viverem uma vida, então, como se fossem dois religiosos, né? Dois irmãos. Viveriam um celibato, né? Uma castidade dentro do casamento, mas não uma castidade conjugal, como todos nós devemos viver, mas uma vida sem o ato conjugal, né? Viveriam como dois irmãos na mesma casa, como se fossem religiosos. E ali eles foram vivendo alguns meses, né? Porém, quando Luiz conta isso para o padre da cidade, o confessor deles, esse padre diz assim: não, Luiz, de forma alguma. A vida conjugal é uma vida onde o ato sexual ele completa e é parte importante do matrimônio. Não pode existir um matrimônio sem a vida sexual. Se vocês estão casados, vocês devem sim se unir e dar filhos para Deus. E ali, naquele momento, então, eles começam a compreender o que Deus queria deles. E Zélia escreve em uma das suas cartas que isso causou para ela grande alegria. Porque Zélia, quando ela fica sabendo, através daquela superiora, que o chamado dela era o matrimônio, naquele momento, ela já fez um propósito. Ela já passou a ter um projeto de vida. E qual que era o projeto de vida dela? Criar muitos filhos, ter muitos filhos e conduzi-los todos para o céu. Então, veja que ela até conta depois, né, para Paulina, numa de suas cartas, a angústia dela quando ela se casou. Uma angústia não pelo casamento em si, né? Mas uma angústia porque, veja, ela havia feito um propósito, ela queria ter filhos e conduzi-los para o céu. E Luiz faz uma proposta dessa, né, de vida de religiosos, como se eles devessem viver como religiosos. Então, aquilo para ela é como se frustrasse, então, um desejo do coração dela, né? E quando o padre dá essa orientação, e eles compreendem, então, o chamado, tudo muda. Tudo muda. No coração de Zélia, no coração de Luiz, então eles começam essa vida familiar, né? De forma intensa. Intensa. Veja que eles tiveram 9 filhos. Desses 9 filhos, tiveram 4 dolorosas perdas, 4 crianças que já ainda muito cedo vieram a falecer, causando um grande sofrimento no coração desses pais. E nessa época que ela perdia esses filhos, sempre vinham aquelas vozes exteriores, né? Que com certeza não eram nenhuma voz de Deus, dizendo: não entendo por que você pensa em ter outros filhos se você pode vir a perdê-los. E ela conta que não suportava ouvir falar assim. Não suportava ouvir dizer que ela não deveria ter filhos. Porque para ela, quer esses filhos estivessem com ela, quer esses filhos estivessem no céu, era um projeto de Deus para a vida deles. E ela diz: eu nasci para tê-los. A grande alegria de Santa Zélia
era os filhos, né? E ela dizia: amo crianças com loucura. Eu nasci para tê-las. Então, a grande satisfação de Zélia, apesar de todas as perdas que ela teve, desses 4 filhos que ela perdeu, a grande alegria era ter os seus filhos, né? Ela era muito feliz por ser mãe. E Luiz, para Luiz, isso não era diferente. Luiz era um homem extremamente maternal, se podemos dizer assim, né? Extremamente terno. As crianças amavam Luiz intensamente, né? Santa Teresinha era tratada como a rainhazinha por São Luís. Tamanho carinho que ele tinha por ela e pelas outras filhas, né? Conta-se que ele tinha uma predileção por Maria, né? Por ser a filha mais velha, mas, na verdade, o amor de Luís pelas suas filhas, né? Pelas 5 filhas, era igual e intenso. Então, esse casal, eles realmente amavam esse estado que foi confiado a eles, que era a vivência do matrimônio. E é interessante porque quando eu e Fernando, né, tivemos a oportunidade de ir na canonização de São Luís e Santa Zélia, em Roma, no dia 18 de outubro de 2015. E interessante porque já na capa do livrinho, onde estava todo o rito litúrgico, né, da missa de canonização, veio escrito, né? Até trouxe aqui. Uma terra santa, a família Martin. Uma terra santa, a família Martin. E realmente, essa casa, esse seio familiar, foi uma terra santa. Uma terra que cultivou essas 5 filhas, né? Eles tiveram, então, 5 filhas vivas. E essas 5 filhas foram educadas para o céu. Não existia naquela casa espaço para se pensar em outra coisa que não fosse uma vida do espírito. E aí, talvez, para quem nunca fez uma experiência de Deus e não sabe como é bom estar com Deus, talvez se pergunte assim: mas isso é bom? Viver só para as coisas do céu? Isso é bom, né? Que graça tem isso? Será que essa casa não era meio chata, né? De viver assim, só rezando, né? Mas não, não era assim, né? A vida familiar dessa casa era uma vida intensa, né? Santa Zélia, ela escreve como que era, né? Esses dias de festa lá. Eles gostavam de celebrar o dia dos santos, né? Luís mesmo se conta que no dia de São Luís, o santo padroeiro de Luís Martin, as crianças já logo cedo começavam a preparar os presentes para entregar para o seu pai. Então, se faziam apresentações, né, teatros, e eram muito, muito bom o clima, né, de um dia de um santo padroeiro de algum da família. E Zélia, muitas vezes, parava o seu serviço, né? Parava o seu ponto de Alisson para poder brincar com as crianças. Então, ela escreve certa vez, né? Estou muito atarefada, porque brinquei até tarde com as meninas e tenho que entregar um grande estoque, né, de renda no dia seguinte. Mas para ela não era nenhum sacrifício deixar o trabalho para ficar com as crianças e ficar até mais tarde depois no seu serviço, né? Que grande lição para nós, as mães. Que grande lição. Quantas vezes tão atarefadas que nós dizemos: não, menino, não me perturba porque agora eu estou ocupada, né?
É claro que Zélia também era assim, porque ela era uma mulher extremamente é, geniosa, né? De uma personalidade forte. Então, para ela também, ela diz dos cursos que ela tinha, quando ela tinha que atender todos os mimos das crianças, né? Certa vez ela escreve: prometi às crianças que festejaríamos Santa Catarina. Maria quer rosquinhas. As outras, bolos. Outras querem castanhas. Eu queria paz. Veja que ela também faz isso, né? No meio de tudo aquilo que ela tinha que entregar do seu trabalho e tudo, com a sua humanidade, né? O seu esforço para poder dar o melhor para suas filhas, né? Mas existia então esse espírito, né? Fraterno, esse espírito de amizade entre os pais e as crianças. Elas citam, né? Celina cita nos seus escritos, Santa Teresinha também, de quantas vezes os pais recordavam a elas as coisas da eternidade. E aí, em outros momentos, eles contam que as noites em família eram noites muito alegres, mas que nunca se passava sem uma instrução religiosa. É muito legal isso, porque talvez na nossa cabeça de adulto, nós pensamos que falar das coisas de Deus, rezar com as crianças, seja algo que podemos deixar para depois, ou que seja cansativo para elas, que seja enfadonho, mas na verdade não é assim. A memória que nós queremos criar nos nossos filhos precisa ser memória de coisas que as levam a desejar uma vida no espírito. Então, todas as vezes que nós paramos para contar uma história bíblica, para rezar o terço, para ver um filme de santo em família, nós vamos gerando no coração dessas crianças uma fagulha, uma centelha do amor de Deus. Vai ficando ali. Não sabemos como isso vai desabrochar, mas nós estamos plantando. Ontem à noite, né, nós fizemos uma celebração da vigília de Pentecostes e fizemos um momento de louvor e de oração, e nós clamávamos o Espírito Santo, né, orávamos em língua, e de repente eu abri o olho, olhei para o lado, e Maria Isabel estava ali, né, com o olhinho fechado, né, rezando, né, rezando, eu vi que ela estava sentindo alguma coisa mesmo naquele momento. E eu fiquei até emocionada, que eu falei, meu Deus, o que está acontecendo no coraçãozinho da Maria Isabel nesse momento, né? Como que isso pode marcar a vida de uma criança? E é isso que eles faziam, né? É isso que Luiz e Zélia fazia com seus filhos. Eles falavam das coisas do céu. E também criavam esses filhos na moral cristã. Criavam esses filhos com todo o zelo que eles tinham que ter, né? Para que elas fossem cidadãs, né? Cidadãs, boas cidadãs, pessoas de bem. Então, se vigiava essa postura, né? Conta-se que Maria tinha uma tendência em querer as coisas bonitas, os vestidos bonitos, se agradava de quando via uma casa bonita, né? Se imaginava vivendo nela. E Luiz tinha toda a sensibilidade para perceber isso e corrigir quando era necessário, né?
Certa vez, Maria estava no jardim colhendo flores, um jardim que não era deles, e pegava aquelas flores com muita satisfação. E de repente, Luiz chega perto dela e pergunta: você está pegando essas flores? E qual que é a sua intenção? Você vai dizer que colheu no seu jardim? E ali aquela pergunta deixou Maria desconcertada, né? Talvez ela realmente tivesse a intenção de se gabar daquelas flores com alguém. Veja que só é possível sondar o coração de um filho e perceber a real intenção que esse filho tem em relação a alguma conduta moral, aquele que vive no Espírito. Por isso, buscar o Espírito Santo como casal, buscar o Espírito Santo intimamente, de forma pessoal, é uma necessidade para a criação da nossa família. Eu não consigo resolver um problema familiar só pautado na inteligência ou naquilo que é consenso, né? Aquilo que é conventual, aquilo que eu penso assim, não, todos fazem assim, eu vou fazer também. Muitas vezes, quem vai nos dizer como criar, como formar, é o Espírito Santo. É ele que vai nos mostrar a melhor forma de educar. Tem hora que é preciso corrigir, né? Ser duro, ser firme, para que os nossos filhos possam crescer e compreender o que é certo, o que é errado. Saber dizer não na hora certa. E quem vai nos ajudar isso é o Espírito Santo. Mas veja aqui um outro ponto importantíssimo na vida desse casal e que realmente faz toda a diferença dentro da vida familiar é o amor que Luiz tinha por Zélia e que Zélia tinha por Luiz. Esse amor faz toda a diferença. Porque quando um casal é unido e se amam, isso reflete diretamente na criação dos filhos. Os filhos que não se sentem amados ou não veem o amor do pai pela mãe, da mãe pelo pai, tranquilamente vão crescer com a revolta interior. Tranquilamente. Porque aquilo que o casal vive entre eles, mesmo que eles não digam nada, mesmo que eles fiquem ali num relacionamento superficial, um relacionamento sem perdão, e tenta viver isso de forma velada, para que os filhos não percebam, dentro da vida familiar isso não é possível. E Luiz e Zélia é para nós essa medida, né? Esse aprendizado de como precisa ser um casal. Porque Luiz e Zélia, durante toda a vida deles, eles foram um casal apaixonado. Eles realmente se amavam. Veja que quando Luiz ele entregava todo o serviço que Zélia fazia, junto com as suas empregadas, no serviço de terceira a renda, depois de um certo tempo, Luiz fecha sua relojaria em vista das necessidades da própria família para ajudar Zélia nesse trabalho do empreendimento com a renda. Então, Zélia coordenava todo o serviço, também botava a mão na massa, porque ela era uma das melhores no ponto de Alisson, e Luiz tratava da parte de vendas, de entrega. Então, muitas vezes, ele tinha que se ausentar até uma semana inteira, viajando para Paris,
para poder entregar toda aquela encomenda de renda. E naquele momento, né, que ele se afastava da casa, Zélia sentia muito a saudade dele, muita saudade. E ela escrevia cartas para ele, né, dizendo o quanto ela estava sentindo por estar sem Luiz naqueles dias, né? Ela dizia nas cartas, né? Não consigo nem trabalhar. Estou com tanta saudade tua que não vejo a hora da sua volta. Veja que só um casal que se ama, né? Para viver até essa ansiedade da volta do outro, né? Luiz, nas suas cartas também vai dizer: abraço-te da mesma forma que te amo. Escreve isso, né? Beijo-te com todo amor. A gente consegue ver nas poucas palavras que Luiz disse, porque ele não escreve muita coisa, que existia um afeto dele por Zélia e pelas crianças, que em poucas palavras ele conseguia transmitir o quanto ele as amava. E Zélia, ela deixa escrito isso, né? Ela manda isso para Paulina, para sua irmã, para sua cunhada. Sou sempre muito feliz com Luiz. Ele torna a minha vida muito doce. É um homem santo, o meu marido. Desejo um igual para todas as mulheres. Eis meu desejo para elas. Não se encontraria um em 100 que seja tão bom como ele. Olha a propaganda que Zélia faz de Luiz, né? Com certeza, ela realmente amava muito esse homem. E esse amor de um pelo outro, que não se diminuiu com o tempo, que não se desgastou com os afazeres da vida, que não se desgastou no meio das tribulações, isso fortaleceu esse casal. Fortaleceu até o fim da vida. Veja que Luiz, ele depois tem que enfrentar a enfermidade de Zélia, porque Zélia, quando ela tinha 45 anos, né? Ela vai morrer com 46, fica confirmado que ela tinha câncer de mama, e ali vai ser um tempo de muito sofrimento. E Luiz fica o tempo todo cuidando de Zélia, o tempo todo. Conta-se que muitas vezes ele pegou Zélia no colo e embalou Zélia como embala uma criança, para que a dor de Zélia passasse, né? Para que diminuísse a dor do câncer dela. Veja que casal, que modelo, né, de amor, de compreensão. E isso faz tanta diferença, né? Isso faz muita diferença. Eu posso dizer por mim, né? Se eu consigo fazer o que eu consigo com 9 filhos em casa, eu consigo porque o Fernando me apoia. E quando eu estou muito agitada, ele fala: você está muito agitada hoje. Menos, né? Menos. Calma, vai dar tudo certo. Como que isso me ajuda? Como eu não agradeço a Deus porque eu tenho o Fernando do meu lado. Porque o jeito dele equilibra meu jeito de viver, meu jeito de cuidar das crianças, de educá-las, de cuidar da minha própria saúde. Então, um precisa ser para o outro esse apoio. Um precisa ter esse cuidado com o outro. E esse cuidado, ele não é algo que pode ser uma coisa só de vez em quando, não. Um precisa cuidar do outro para que os filhos se sintam cuidados e se sintam amados. Um precisa dar suporte para o outro para que realmente o lar tenha um equilíbrio. E exemplo, esse casal nos dá de sobra, porque realmente esse lar
é um lar equilibrado. Veja que o que ditava a vida desse casal era, em primeiro lugar, a confiança em Deus. Eles confiavam na providência de Deus. Zélia tinha muito claro que o que regia um lar, o que fazia um lar ser equilibrado, não era a quantidade de dinheiro que chegava, não eram as finanças, mas era a confiança, a entrega a Deus. Ela vai dizer que o dinheiro não é nada quando se trata da santificação e perfeição de uma família. Luiz também, ele vai abdicar, né, de ter muito dinheiro, de buscar riqueza. Nós sabemos que Luiz, ele tinha uma observância pelo domingo, que ele não era capaz de fazer nada no domingo que fosse trabalho. Se ele saísse na rua, se ele visse alguma coisa que o agradava, ele dizia para o vendedor, né? Guarda isso aí para mim, que amanhã eu volto para comprar. Ele não era capaz de comprar nada no domingo, então ele não só não comprava, como também não fazia dinheiro nesse dia, né? Ele não fazia. E ele certa vez, ele disse: sinto que facilmente tomaria gosto em minhas movimentações financeiras, mas não quero me deixar levar por isso. É um caminho perigoso. O coração desse casal estava em Deus. Estava em Deus. Para nós, isso é algo muito oportuno, principalmente para o tempo que estamos vivendo, né? Às vezes eu e Fernando vamos conversando e pensando nessas realidades, né? Como estão vivendo aqueles que vivem como ambulantes, aqueles que dependem que as pessoas saiam de suas casas para comprar, né? Os lojistas, os restaurantes, como eles estão vivendo, né? Como que é isso? E esse casal nos ensina que é preciso confiar na providência de Deus. E isso eles faziam com muito trabalho, eles trabalhavam muito, né? Trabalhavam muito. Porém, davam a Deus o que é de Deus. Por isso, a observância fiel do domingo, dos dias santos. Por isso, esse coração nas coisas de Deus, né? Viviam uma vida de intensa piedade, missa diária, acordavam às 5:30 da manhã todos os dias para poder ir à missa. Até a vizinhança, né? Tinha o seu horário de acordar marcado pelo barulho da porta da casa da família Martã. Porque quando eles fechavam a porta, os vizinhos diziam: lá vai o santo casal. Então, eles não só marcavam uma rotina familiar, como também marcava a vida daqueles que os conheciam e que conhecia a vida que eles tinham, o testemunho que eles davam. Vida de oração familiar, liturgia diária, comunhão pelo menos 3 vezes na semana, sempre que possível, né? Naquela época não era como hoje, que sempre que vamos podemos comungar, mas sempre que podiam eles comungavam. Adoração ao Santíssimo Sacramento, às vezes iam de manhã à missa, à tarde voltavam para a adoração. Os domingos daquela casa eram marcados pela oração da manhã, pela missa, e voltavam à tarde à igreja para poder fazer a adoração. Então, a participação paroquial deles, né, a ajuda que eles davam na igreja. Então, veja que eles eram intensamente envolvidos com as coisas de Deus, né? Eles viviam isso de forma muito piedosa. A devoção por Nossa Senhora, né? A forma que traziam Maria para dentro de sua casa, tinham lá a imagem que
Santa Zélia fazia questão de ser muito bem ornada nos períodos nos meses marianos, né? Para adoração, para coroações, para orações do terço. Então, a família ela tinha essa vida com o olhar centrado, né? Nas coisas de Deus. Então, veja, aquilo que era prioridade para eles, né? A vida de oração, a vida intensa de piedade, a confiança em Deus, na sua providência. E um outro ponto que marcou a vida dessa família, que foi a cruz. Luiz e Zélia são marcados em toda a sua vida pela cruz. Cruz essa que começa primeiro pela renúncia de si mesmos e do projeto pessoal de vida que começa lá na sua juventude. É claro que aquilo foi um sofrimento para eles, né? E que eles souberam contornar, souberam se entregar, aceitar o plano de Deus. Depois, o sofrimento, principalmente Zélia, quando perde essas crianças, né? De não poder amamentar esses filhos, que para ela era um grande sofrimento. Ela não conseguia amamentar os filhos, sempre precisava de uma ama de leite. Então, ela sofria por viver assim. E eu imagino que, quando eu perdi esses filhos, essa culpa crescia ainda mais, né? Talvez pensava, talvez se eu amamentasse esses filhos, eles não morreriam, não sei. Talvez pensasse isso, mas para ela isso era um sofrimento. Depois, Zélia vive o sofrimento de perder outros entes queridos, né? Perde o pai, depois perde a irmã, perde o sogro, que ela tinha como pai. E assim eles vão vivendo uma vida marcada pela cruz. E já no final da vida de Zélia, ela que morre aos 46 anos, muito jovem, Zélia enfrenta o seu período de mais forte da doença dela, do câncer dela, com grande esperança, com muita fé. Ela escreve que quando a família decide levá-la a Lourdes, ela diz, né? Eu vou para ser curada, mas se o Senhor não quiser que eu seja curada, que eu quero voltar com muita alegria. E foi assim que ela voltou de Lourdes, né? Ela fez a peregrinação até Lourdes, viveu todo aquele momento lá de entrar na água em Lourdes, e voltou para casa, e a doença dela permaneceu. Então, dentro disso, também um grande impasse que Zélia vivia, porque ela via suas filhas muito novas, sabia das necessidades da casa, e ela constantemente falava ao Senhor sobre isso. Ela dizia, Senhor, tu sabe que eu preciso criar a minha família, mas que se for para o Senhor me levar, eu confio que meus filhos serão cuidados, né? Então, ela rezava nesse sentido, né? Confiava que Deus também cuidaria dos seus. Rezava principalmente por Leônia, que ela tinha como a filha mais difícil, mas também confiava que Deus estaria cuidando. Porque o coração de Zélia é um coração que vive nessa vida, porém, sabendo que existe o céu. E ela tem esse desejo do céu, né? Muitas vezes, ela suspirava diante das fadigas de trabalho e dizia, né? Como é penoso, como custa para mim esse ponto de Alisson. Mas o Senhor não dá um fardo maior do que possamos carregar. Então, para ela tem muito claro que os sofrimentos dessa vida, as coisas que ela foi passando, tudo isso era realmente um exílio. E que o lugar definitivo dela era o céu. E por isso, Zélia tem muito claro para ela tinha uma regra de ouro. Qual que era a regra de ouro de Zélia?
Primeiro, ter muitos filhos e criar esses filhos para o céu. E em segundo plano, ser santa. Ela desejava muito ser santa. Então ela desejava a santidade para as filhas e a santidade para si mesma, né? Então, muitas vezes ela brincava sobre isso porque ela achava que talvez pudesse ser tarde demais, que ela deveria ter começado a querer ser santa mais cedo. Ela disse certa vez, né? Eu também queria ser uma santa, mas não sei por onde começar. Há tanto a ser feito que me limita ao desejo. E aí, muitas vezes, né, durante o dia, ela costumava dizer: Meu Deus, como gostaria de ser uma santa. E aí, ela fazia as obras de uma santa. Só quem vive no Espírito Santo é capaz de pensar em santidade de vida. Por isso, a nossa vida, no meio dos afazeres, do trabalho, da correria, dos filhos, dos deveres de casa, do esposo e de tudo mais que vai nos chegando, tudo isso precisa ser controlado através da ação do Espírito. Eu preciso pedir o Espírito Santo no meio das panelas, sim, como Santa Teresa. Eu preciso pedir o Espírito Santo no meio da lição de casa, sim, quando eu não sei como é que eu vou ensinar meu filho aquela lição. Eu preciso pedir o Espírito Santo, sim, quando a minha casa está revirada, eu não sei nem por onde começar. Eu preciso pedir ao Espírito Santo, sim, para eu me recordar que o meu lugar não é esse. E que aqui eu preciso construir a minha santidade dia após dia, para que eu possa alcançar o céu. Então, essa era a meta de Zélia, né? Santidade para si, santidade para as filhas. E Luiz também tinha uma meta, né? Certa vez, uma das meninas perguntou para ele, né? Ô pai, só tem alguma meta de vida, né? E ele respondeu para elas. Deixa eu ver se eu acho aqui na minha cola, né? Perdi. Mas ele responde: a minha meta é alcançar o céu. Mais ou menos isso, né? A minha meta é alcançar o céu. E quando nós temos uma meta como essa, todos os dias da nossa vida precisa ser tempo do Espírito Santo. Tudo aquilo que vem para nos perturbar não pode tirar do nosso coração o nosso propósito de santidade de vida. Porque a santidade de vida não pode ser uma teoria. Eu não posso clamar o Espírito Santo só em tempos de vida comunitária, onde nós nos encontramos face a face. Nesse tempo que estamos aqui, né? Eu desse lado e você do lado de lá, também precisa ser tempo do Espírito. Por isso, o grande desejo do nosso coração nesse dia é que o Espírito Santo possa alcançar os nossos lares. Eu convido a você, nessa tarde, a clamar o Espírito Santo de uma forma nova, no seu coração e também para sua casa. Olhando para esse casal que viveu esse amor, essa entrega, dia após dia, olhando para esse casal que soube dedicar a vida deles a fazer a vontade de Deus, nós podemos nos perguntar: Senhor, o que mais o Senhor quer de nós? Veja que Zélia morreu aos 46 anos, Luiz teve que assumir as filhas. Na época ele tinha 54 anos, a filha mais velha tinha 17, a filha mais nova tinha 4 anos e meio. Ou seja, 5 filhas aí na idade da infância e adolescência, né? Maria, Paulina e Leônia, adolescentes.
Maria Leônia Paulina, adolescentes. Celina Teresa, crianças. E Luiz, com toda a sabedoria, conduziu esse lar como se a mãe continuasse ali. Legal isso porque o que Deus espera de mim e de você, de nós mulheres da comunidade Amigos de Jesus, e de vocês homens, pais de família, é que sejamos unidos naquilo que Deus quer. Na falta de uma mãe dentro de casa, o pai precisa ser esse sinal de Deus para os seus filhos. Na falta de um pai dentro de casa, a mãe precisa ser esse sinal. E quando todos estão unidos e juntos, como nós estamos agora, nesse tempo, nossa casa precisa ser esse cenáculo. Esse lugar onde o Espírito Santo pousa e age em todos. Em todos. Aqueles que aspiram às coisas de Deus não tem nada para reclamar. Aqueles que querem o céu não podem ficar olhando para as coisas temporais, chateados com aquilo que não funciona, com aquilo que não dá certo, com aquilo que não acontece como nós queremos. Porque quem busca o céu tira o coração das coisas terrestres. Não é que essa pessoa agora é alheia às lutas, mas toma consciência que tudo passa por essa entrega. Veja que na situação que Luiz ficou depois que Zélia faleceu, se ele não fosse um homem de fé, de entrega, de sacrifício, talvez ele dissesse assim: agora eu acho que eu vou entregar essas filhas, né, para alguém criar para mim, porque eu sou homem, eu não posso cuidar. Ou, não sei, vou me casar de novo, não sei o que ele poderia pensar. Mas veja que no final da vida de Luiz, depois de entregar todas as filhas para o convento, né? Porque, veja, o grande sacrifício que Luiz teve foi, primeiro, entregar a própria esposa a Deus. Depois ele entregou todas as suas filhas para Deus, porque todas se consagraram, todas viveram uma vida de mosteiro, de clausura, de religiosa. E aí, quando nós pensamos, esse homem não tem nada, porque ele já entregou tudo para Deus. Certo dia, ele visitando as suas filhas no convento, no Carmelo, em Lisieux, ele comentou: eu sou muito feliz. Eu recebi tudo que alguém pode querer. Eu tenho tudo, eu sou muito feliz. Por isso, enquanto eu rezava, e ele conta isso, enquanto eu rezava, eu disse para Deus: Senhor, eu tenho coisa demais, eu sou feliz demais, é só coisa boa que me acontece. O que eu posso oferecer a ti, a não ser que eu ofereça a mim mesmo? Mais ou menos assim que ele disse, mas ele não disse totalmente com essas palavras, porque ficou entre linhas que ele se oferecia como uma oferta agradável a Deus. E as suas filhas compreenderam isso. Que ele se ofertou como uma oferta de amor a Deus. E aí ele viveu grande sofrimento, porque a vida de Luiz até a morte foi muito sofrimento. Sua doença mental, né? A perda da sua sanidade mental, foi internado numa casa psiquiátrica. Ora estava bem, ora estava muito mal, e assim foi até o final da sua vida. Todas as coisas que as filhas tiveram que ouvir a respeito do pai, de que elas eram culpadas por aquela doença dele, porque abandonaram Luiz para poder entrar no convento.
todo o sofrimento de Luiz, de ser tido como louco naquele momento, no momento que ele ficava lúcido e sabia como é que viam Luiz naquele momento, todo o seu sofrimento. Luiz viveu até os 71 anos de idade e o final da sua vida foi toda assim, sofrida. Mas veja que o coração desse homem permaneceu em paz. Porque o coração desse homem viveu até o fim, segundo a vontade de Deus. Peça isso para sua família nessa tarde. Viver segundo a vontade de Deus. Querer as coisas do Espírito. Viver segundo os planos de Deus. Vai dizendo no seu coração, é isso que eu quero, Senhor. É isso que eu desejo para mim e para minha casa. Porque quem tem o Espírito Santo não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. Por isso clamemos esse Espírito. Eu queria encerrar, essa live. Depois a Deise vai rezar conosco. Rezando a oração que Santa Zélia ensinava para suas filhas. Ela rezava com ela sempre essa oração. Meu Deus, eu vos dou o meu coração. Tomai-o, por favor, para que nenhuma criatura possa possuí-lo, mas somente vós, meu bom Jesus. Vou rezar mais uma vez. Meu Deus, eu vos dou meu coração. Tomai-o, por favor, para que nenhuma criatura possa possuí-lo, mas somente vós, meu bom Jesus. Que o nosso coração seja todo entregue a Deus. Que ele seja todo de Deus. É isso que nós queremos. Que Deus nos abençoe pela intercessão desse santo casal, São Luís e Santa Zélia. São Luís e Santa Zélia, rogai por nós. Espírito Santo, nós queremos te agradecer por essas palavras da Kelly neste dia, essas palavras que inflamam o nosso coração. Com certeza no seu coração deve ter ficado o desejo de ser uma família santa, uma família que experimenta essa graça de Deus, que experimenta a divina providência, que experimenta o amor de Deus todos os dias. Mas para ser uma família santa, é preciso abrir o coração. É preciso desejar uma vida no poder do Espírito Santo, uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus. Até mesmo para fazer aquilo que é vontade de Deus, para poder ensinar para os filhos a amar, para poder ensinar o caminho certo para os filhos. Nós precisamos do Espírito Santo. Vai pedindo, Espírito Santo, vem ser presença viva no meu coração. Vem ser presença viva na minha casa, na minha família. Se você não tem sido um bom pai ou um bom esposo, vai pedindo, Espírito Santo, vem ser presença viva em mim, para que eu possa ser um pai novo, renovado, diferente, cheio do Espírito Santo. Vai dizendo, vem, Espírito Santo, vem, transforma o meu coração. Vem, Espírito Santo. Vem, meu Senhor, ser presença viva em nós, em minha família. Vem morar em mim, vem morar com os meus.
presença vive em nós, em minha família. Vem morar em mim, vem morar com os meus, vem morar em minha casa. Sei que os seus planos são maiores que os meus. Sei, família experimenta e comprova todo amor que vem de ti. Não importa a tribulação, quando tenho teu amor, protetor, Jesus, meu lar agora é tua casa, me ensina a fazer morada diária em teu amor. Jesus, meu tesouro é o mesmo que o teu, o melhor projeto o Senhor me deu, é ser família sagrada de Deus. Vai dizendo, Espírito Santo, do seu coração, que você deseja ser essa família sagrada de Deus, e a começar do seu coração, os seus filhos irão fazer essa experiência do amor de Deus, essa experiência que transforma a vida dos filhos, esse amor tão abrasado entre os esposos que contagia os filhos. Se você está sentindo no seu coração que esse amor conjugal, que esse amor familiar, esse convívio familiar precisa ser melhor, vai dizendo, Espírito Santo, inflama o meu coração, vem nos dar essa graça de ter esse amor vivo no nosso coração, essa chama de amor do Espírito Santo. E vai pedindo que o Espírito Santo inunde o seu ser. E vai pedindo, Espírito Santo, inunda o meu ser. Espírito Santo vai colocando no meu coração um grande desejo do céu. São Luís e Santa Zélia desejavam ser santos. Eles desejavam o céu. E esse desejo do céu é o que dava sentido à vida deles. Porque eles acreditavam no céu, na vida eterna, né? Tinham essa fé em Deus. Eles passaram por tudo que eles passaram, pelos sofrimentos, pelas dificuldades. A Kelly dizia, né, que a cruz é uma marca da família Martin, que eles passaram pelo sofrimento, né? Tanto São Luís e Santa Zélia. E as filhas, né, cada um também vivendo a sua cruz. Vai entregando o seu coração e a sua cruz para Deus, pedindo, Senhor, nos ajude a carregar a nossa cruz. Nos ajude a suportar os sofrimentos deste tempo presente e nos santifica, Senhor, através deste sofrimento. Porque São Luís e Santa Zélia também foram santificados pelas suas renúncias, pelos seus sofrimentos. Jesus, meu lar agora é tua casa, me ensina a fazer morada diária em teu
ser família sagrada de Deus. E nós queremos buscar essa vida diferente a partir de agora. Esse Pentecostes 2020, né, online, que esse Pentecostes nos ajude mesmo a buscar as coisas do alto. Porque é nas coisas do alto que nós encontramos a nossa alegria. Eu convido você a cantar comigo aí na sua casa, né? Que uma vida nova em Cristo eu quero ter, eu quero viver, eu quero seguir. E eu quero te louvar, Senhor. Eu quero te agradecer, porque o Senhor realmente fez algo novo no meu coração. Eu não sou mais o mesmo depois deste Pentecostes. Eu tenho certeza que você está dizendo isso no seu coração. Eu não sou mais a mesma depois deste Pentecostes, né? Então canta comigo da sua casa. Uma vida nova em Cristo, venha experimentar. E de coração rendido, dia a dia se entregar, com os olhos para o alto, a que menos depender. Para o mundo estamos mortos, nossa vida escondida está em Deus. Nasci pro céu, olhe, olhe mais longe, além do mundo, vou ir pro céu. Busque, busque o alto, o sobre a vida, veja o trono, onde está Deus. Ah, 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 ao santo vou se lançar. Ah, 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 vem do céu essa alegria que me faz compreender. Veja além da agonia, que é certo eu vou vencer. Se levante para Cristo, não se arraste mais ao chão. Meu irmão, cabeça erguida, Ele traz a sua vida, o amor e o perdão. Olhe pro céu, olhe, olhe mais longe, além do mundo, vou ir pro céu. Busque, busque o alto, o sobre a vida, veja o trono, onde está Deus. Ah, 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 ao santo vão se lançar. Ah, 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 que você possa continuar olhando então para as coisas do alto, para o céu, buscando as coisas do céu, buscando essa vida de santidade. A santidade não está tão distante de nós, né? São Luís e Santa Zélia foram santos como um casal e praticamente a família foi seguindo esse caminho de santidade. Nós possamos ser famílias santas, jovens santos, cada vez mais desejosos de Deus, desejosos dessa vida no poder do Espírito Santo. Quem ainda não se inscreveu no canal, entra aí no YouTube, cadastre o seu e-mail, se inscreva, aperte o sininho para você ficar conectado no canal do YouTube da Comunidade Amigos de Jesus.